Olá, eu sou o Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E hoje a gente vai estar falando sobre o dever de todo cristão. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Se gostar do vídeo, deixa o like no final. E eu quero tomar como base para o vídeo de hoje Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 26, que diz: Jesus diz: o reino do céu é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e depois dormisse e levantasse de noite ou de dia, e sem saber ele como a semente cresceu. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. A partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo, aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e recebemos a alegria da salvação em nossas almas. A partir deste momento, uma coisa nova acontece dentro do nosso ser, que é a alegria da salvação. E essa alegria é tão boa, tão grande, que não queremos ficar com ela só para nós. Então começamos a tentar lançar aquela semente no coração das demais pessoas, porque queremos que aquelas pessoas também sintam a mesma alegria que nós sentimos quando conhecemos o Evangelho, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E esse é o dever de todo cristão: dar fruto. Todo aquele que está ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, todo ele tem anseio por dar fruto, por viver uma vida conforme Cristo instrui, conforme o Espírito Santo nos guia e conforme a palavra de Deus nos ensina. E quando vamos para essa passagem a qual citei, nós vemos que é justamente sobre isso que Jesus está falando. O reino do céu é como um homem que lançou uma semente na terra. Muitas pessoas se preocupam como que ele vai crescer na fé, como que vai aprender, como que vai prosperar na fé, se não tem quem o guie, se não tem quem o instrua. Então logo pensam, ele precisa de uma instituição, ele precisa de um templo, porque lá vai ter pessoas para instruir o caminho que ele deve andar. Só que essa parábola contada por Jesus nos explica algo diferente. Os templos, as instituições, sim, são meios que Deus usa para poder instruir as pessoas e muitas vezes dar ali os primeiros passos na fé, para que ela crie raízes e se firme. Porém, o trabalho de todo cristão e o dever de todo cristão é lançar a semente na terra. E não devemos nos preocupar com que fim terá aquela semente, porque o reino de Deus é como o homem que saiu a semear, a lançar a semente na terra e depois dormiu. E não sabe ele, mas a semente cresceu. Assim é todo cristão. Nosso dever é falar do Evangelho, é compartilhar da alegria da salvação com todo aquele que Deus envia a nós, para que esse também se alegre conosco e tenha também uma vida eterna depois dessa vida. Mas a partir do momento em que lançamos a semente, então a responsabilidade já não está nas nossas mãos, mas Deus há de cuidar, de colocar pessoas no caminho daquela pessoa, daquela alma, daquela vida, para que haja uma transformação na vida daquela pessoa. E se formos para 1 Coríntios, capítulo de número 3, e lermos a partir do versículo de número 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo continua dizendo: ora, o que planta e o que rega são um, mas ambos receberão o seu galardão segundo o seu trabalho. Aprendemos, portanto, com essa passagem de Paulo, duas coisas muito importantes. Uma delas, que Deus envia tanto o que prega quanto o que rega, mas é Ele que dá o crescimento. Outra coisa, que nem o que prega, nem o que rega, que dá um ensinamento e dá continuidade do discipulado àquela pessoa, é alguma coisa, mas somente Deus que deu o crescimento, porque Ele enviou tanto o que semeou a semente quanto o que regou a semente, mas Ele que deu o crescimento. Então não tomamos glória nenhuma do que fazemos, não tomamos glória porque pregamos, não tomamos glória porque ensinamos, mas damos a glória a Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, não nos gloriamos por falar da mensagem da cruz, não nos gloriamos por levar o Evangelho de Cristo,
porque para nós ter este dever de anunciar a Cristo não é nenhum peso, mas sim uma grande alegria, porque estamos compartilhando com o resto das pessoas boas novas de salvação e de vida. Então, enquanto muitos estão aprisionados no seu erro, no seu pecado, vivendo prazeres dessa vida que são momentâneos e passageiros, assim como esta vida, nós temos trazido a mensagem de Cristo que liberta o homem do pecado, que o mostra o caminho, a verdade é a vida, que é Jesus Cristo. Portanto, na verdade, o dever de todo cristão não é um peso, mas sim um presente. Não é algo ruim, mas sim algo maravilhoso, pois a salvação em Cristo é o bem mais precioso que o homem pode obter. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.